Olá, eu estou na rua João Pessoa, número 10, no centro da cidade de Santos. Há 115 anos atrás, esse lugar, essa rua se chamava Rua do Rosário e esse número era o número 18. Aqui embaixo no térreo nós tínhamos a padaria e confeitaria Suíça. E na parte de cima, o salão do Clube Concórdia. Nesse local, no dia 14 de abril de 1912, foi fundado o nosso Santos Futebol Clube. Agora eu queria mostrar para você o salão onde o Santos foi fundado. Vem comigo. Bom, como eu falei, aqui era a padaria e confeitaria Suíça, muito popular em Santos. Os jovens da cidade vinham aqui conversar e namorar. Estávamos em 1912. Santos estava sem nenhum time de futebol. O americano, que tinha sido bicampeão, tinha sido campeão paulista em 1912 mesmo, seria bicampeão em 1913, iria se mudar para São Paulo. Isso mesmo, boa parte dos seus jogadores eram de São Paulo e o americano se mudou para São Paulo. Santos ficou momentaneamente sem nenhum time de futebol. Aí os jovens da cidade, alguns remanescentes do americano, outros até de um antigo Santos Futebol Clube que foi fundado em 1909, resolveram fundar um clube de futebol. Passaram essa mensagem para os comércios, para as grandes lojas de comércio de Santos, se reuniram aqui no domingo, 2 horas da tarde, 39 jovens interessados em fundar um time de futebol. A gente vai mostrar agora onde era o salão do Clube Concórdia, o que eles falaram nessa assembleia e como o Santos foi fundado. O Santos que depois se tornaria o melhor time do mundo. É emocionante, hein? A gente está subindo, então. Nós fizemos esse caminho quando o Santos completou 100 anos, né? Nas comemorações do centenário. E todos que vieram se sentiram emocionados. Porque você está pisando no mesmo salão em que o Santos foi fundado, é realmente fantástico. Apesar de você ver, hoje é a loja Proplastic, é uma loja que vende produtos plásticos, como o nome diz, né? Você não sente exatamente o mesmo clima do Clube Concórdia, mas só de você pensar que há 115 anos nós tínhamos aqui boa parte da elite dos jovens de Santos, estudantes e comerciários que resolveram fundar um time de futebol. Veja bem, não temos fotos daquele momento, então tudo que a gente pode fazer é imaginar. Imaginar que aqui talvez houvesse uma mesa, um tipo de uma bancada e outras mesas espalhadas por esse ambiente, nas quais os jovens estudantes e comerciários se reuniram naquele domingo à tarde para fundar um time de futebol. E aí você vai me perguntar, mas o que aconteceu então naquela reunião, Odir? Bom, o que nós sabemos é que eram 39 jovens, né? Entre eles nós tínhamos 2 que se tornaram craques, não só do Santos, mas do futebol brasileiro. Você tinha aqui nesse ambiente o Adolfo Milon, de 16 anos, e o Arnaldo Silveira, de 17. O que eles têm de especial? 2 anos depois, o Adolfo Milon e o Arnaldo Silveira eram titulares da seleção brasileira. Então o Santos já nasceu como um time de meninos muito especiais. Nessa reunião aqui, depois das considerações iniciais feitas por Raimundo Marques, um dos maiores incentivadores do surgimento daquele clube, foi aberto espaço para que se sugerisse nomes para o Santos. E olha que coisa curiosa, o primeiro nome sugerido para o Santos foi África. África que é associada, claro, África ao continente negro, aos negros. Isso mostra muito bem o espírito
libertário, o espírito democrático já daquele Santos, que não tinha nenhum racismo, numa época em que todos os grandes clubes brasileiros eram racistas e não aceitavam negros. E o Santos, na primeira sugestão de nome, já foi África. Por quê? Porque entre os fundadores do Santos havia muitos abolicionistas, pessoas totalmente contra a escravidão e que defendiam os direitos dos negros. Um outro nome sugerido, África não foi aceito, um outro nome sugerido foi do Clube Concórdia, que era o próprio clube que ocupava esse espaço, mas como já existia um Clube Concórdia, esse também não foi aceito. Por fim, o jovem Edmundo Jorge de Araújo sugeriu Santos Futebol Clube. Já existia um outro Santos fundado aqui em 1909, mas esse já tinha se extinguido, ele tinha sido fechado. E assim foi aceito o nome Santos Futebol Clube e o Santos passou a ser o primeiro clube do estado de São Paulo a adotar o nome da sua cidade, né? E uma coisa curiosa, né? Veja bem, quem sugeriu o nome Santos é Edmundo, ou seja, ele já tinha mundo no nome. O Santos já nasceu um time, apesar de razoavelmente modesto no início, por jovens, ele já nasceu talvez com essa aspiração, pelo fato de ter também um porto importante, ser aberto para o mar, já nasceu aberto para o Edmundo, para o mundo do Edmundo, né? Então, esse é o momento. E qual é a nossa ideia ao mostrar isso aqui? Poucos clubes no Brasil têm ainda preservado o imóvel, o local onde foi fundado. O Santos tem essa felicidade. Então, veja bem, a nossa proposta, a proposta do grupo Somos Todos Santos, é transformar o Santos, contribuir com a Prefeitura do Santos para que o Santos, a cidade de Santos, se transforme na cidade do futebol. Isso são várias ações, né? Não é apenas uma ou outra. Você tem de unir turismo cultural, tem de unir a parte esportiva com mais academias de futebol e também a parte acadêmica com cursos de futebol, cursos técnicos nas muitas faculdades aqui em Santos. Com tudo isso você vai atrair turistas, você vai agregar valor à cidade de Santos como uma cidade do futebol. Então esse espaço é precioso e certamente santistas do mundo todo gostariam de conhecer aonde esse grande clube foi fundado. Porque afinal de contas o Santos é de Santos, mas também é da terra. Não importa se você é santista de Santos, de São Vicente, de São Paulo, de Maringá, somos todos santos. No Santos pratica-se o esporte.